Em que ponto vocês estavam do planejamento e da execução e, vindo a pandemia, o que isso causou de impacto no projeto, né, para vocês tentarem, né, contornar e manter os objetivos? Bom, eu vou voltar um pouquinho na história para explicar como algumas coisas acontecem também de maneira que ajudam, vamos dizer assim, né, acabam sendo um pouco de sorte. Nós tínhamos feito uma antecipação do business case, né, em que o projeto Amadeus ele deveria de ter uma startup só em janeiro de 2023. Né? E o startup, no fim, ele aconteceu em abril de 2022. Mas nós fizemos toda uma análise do caminho crítico, então usamos o bom e velho waterfall lá, identificamos uma oportunidade de fast track em paralelismo de atividades, né, e com uma pequena antecipação antes da estação chuvosa, nós começamos a infraestrutura daquele site. Isso fez com que a gente começasse os serviços de construção antes da pandemia. Se nós tivéssemos seguido o business case, a pandemia teria paralisado exatamente a mobilização do projeto, nós não teríamos mobilizado. Então, o que ocorreu exatamente? No momento que a pandemia atingiu a região do Triângulo Mineiro, nós estávamos com aproximadamente 1.000 pessoas atuando no site. E nós estávamos no ramp-up, que em 3 meses deveria chegar a 3.000 pessoas. O que acontece? A empresa investiu dezenas de milhões em infraestrutura, né, para conter. E aí vem o que eu falo também digamos assim, das grandes acertos na gestão. Né? A Lenzing e a Dexco juntas criaram um comitê, né, que se reunia 2 vezes por semana, né, e foi implantado todo um mecanismo de monitoramento e tomada de decisão em alta velocidade envolvendo o C-level dos 2 investidores, mais toda a alta administração do projeto no Brasil. Então, isso deu uma dinâmica para que a empresa decidisse, por exemplo, rapidamente dobrar o número de posições no restaurante para aumentar o espaçamento para essas 1.000 pessoas que estavam lá mobilizadas, de dobrar o ambulatório, de fazer convênios nas cidades para processos de atendimento, de quarentena, né? Então, de como ter logística para ter testes do corona. Tudo isso foi muito rápida. A resposta, quando nós ouvimos que no Paraná a pandemia estava afetando projetos lá, nós nos antecipamos. Então, o mérito total da administração, né, brasileira e austríaca, de ter essa alta prioridade com as pessoas envolvidas nesse projeto. Nós tivemos picos muito pequenos de contaminação, felizmente. Né? Por exemplo, a empresa pagou, isso foi custo do cliente, por exemplo, o aumento do transporte, por exemplo. Então, os ônibus, eles trabalhavam em 20% da capacidade. Nós pagávamos essa diferença para os fornecedores, né? E várias outras coisas, o tempo de quarentena dos funcionários, as árvores de contato dos funcionários que eventualmente foram contaminados. Então, essa assistência toda, esse care todo durante a pandemia, fez com que nós segurássemos, então, esse momento do projeto, num primeiro instante, né, evitando uma super lotação, né, mantendo, construindo essa estrutura toda para que depois nós pudéssemos ter um crescimento desse processo. A empresa, obviamente, ela suportou todo o processo de vacinação, incentivo aos trabalhadores envolvidos lá, o cuidado deles, né, inclusive com assistentes sociais contratados para entender o que estava acontecendo, as famílias envolvidas e tudo mais, porque era uma questão de pessoas, não era de recursos exclusivamente. Né? E, bom, nisso, no momento que a gente segurou uma mobilização, obviamente aquele volume de trabalho ficou retido. Então, o pico que inicialmente no nosso planejamento deveria chegar a 7.000 homens no máximo, 7.000 trabalhadores, desculpe, homens e mulheres, chegou a 9.800. Por quê? No momento que nós represamos essas mobilizações no momento da primeira e da segunda onda da pandemia, que foram as mais críticas, esse trabalho se acumulou. Como nós mantivemos o cronograma final, houve uma compactação, teve que botar mais recursos.
né, o que aconteceu na prática, por isso que acabou vindo quase 3 mil homens a mais do que nós tínhamos previsto, ou seja, quase 50% mais efetivo por um período curto, para buscar aquele atraso, vamos dizer assim. Então foi uma prática de cronograma, né? Nada mais do que aplicação de paralelismo, carga de recurso, né, e dimensionamento de times de trabalho, né, e tecnologias, mudamos tecnologias para serem mais ágeis, para usarem menos mão de obra, né, tudo isso acabou sendo utilizado. Com uma curiosidade, os projetos brasileiros, eles tipicamente trabalham com um orçamento justo, mas nós temos a ideia de contingência. Quando tu assume isso oficialmente, desculpe, não adianta tu cortar o teu projeto em termos de orçamento e deixar ele sem contingência. Graças a essa contingência planejada, essa agilidade em tomada de decisão tinha disponibilidade de verba e não afetou o orçamento final do projeto, ou seja, nós consumimos uma parte dessa contingência sem que desse over budget para o projeto, sem que o projeto estourasse o seu orçamento. Né? Então veja como as coisas elas acontecem. Né? Nessas horas, o conceito de contingência é perfeito. É para algo que é um imprevisto, que não tinha, ninguém imaginava uma pandemia. Imagina se o teu projeto não tem contingência, como é que tu vai sanar rapidamente? Tu vai ter que ir para o board, tu vai ter que ir para investidor, tu vai ter que pedir chamada de orçamento extra. No nosso caso, o que nós tínhamos era uma conversa com os boards das companhias para dizer, olha, nós temos essa contingência e vamos usar esse valor para cobrir a pandemia. E os nossos boards só, ok, façam, é prioridade. Então, isso também foi parte do sucesso da administração dessa pandemia no caso do Amadeus Project.